Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3. Irmãos, a minha oração é que Deus abra os olhos do seu entendimento nessa manhã. Porque a cada dia o mundo fica menor. E não é por causa dos avanços tecnológicos, a melhoria da logística. Não, o mundo fica menor por causa do pecado e do materialismo, que diminui a visão, principalmente da igreja. Porque a gente fica vivendo sobre a distância dos nossos olhos naturais. Mas nós estamos estudando o livro de Efésios, que é a realidade do coração de Jesus sobre a igreja, sobre o que ele pensa da igreja. Então eu quero que a sua visão vá além das fronteiras naturais nessa manhã. Eu quero que você enxergue em Efésios um imenso braço de Deus te abençoando agora mesmo. E hoje vamos ver mais do que nunca que existem fronteiras além dos nossos próprios olhos. Não é uma frase de efeito, mas hoje nem o céu é o limite. Pelo contrário. Hoje você precisa compreender o que é ser abençoado com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O apóstolo Paulo começa essa canção do versículo 3 ao versículo 14. É uma canção, é uma doxologia, é uma declaração de louvor a Deus. E ele começa dizendo: bendito, bendito. Bendito fala de adoração, na verdade, bendito é uma palavra que é só usada no Novo Testamento. Bendito é o idioma do adorador. Agora Paulo está preso. O que impede, ou o que Paulo está vendo, que ele não está olhando para suas algemas, ele não está olhando para sua prisão, ele não está olhando para possivelmente o fim da sua vida. O que Paulo está vendo que nós não estamos vendo? O que Paulo está usufruindo que nós não estamos usufruindo? Parece que Paulo aqui escreve na ponta dos pés. Os pensamentos de Paulo aqui são elevados. O que ele enxerga está nas altas, excelsas alturas. Ele está nos falando de bênçãos que a igreja já recebeu. Que a igreja é a comunidade dos abençoados. Como eu falei, do versículo 13 ao 14, é uma única sentença no grego. Paulo explode em louvor, em gratidão, por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, o texto não há pausa respiratória entre os versículos. Paulo escreve, mas na verdade ele está cantando. Paulo está numa adoração extravagante aqui, é um hino de salvação. Bendito seja Deus. E a pergunta que a gente faz é: por que Paulo adora tanto? O que ele está vendo que a gente não está vendo? O que faz Paulo cantar mesmo em meio ao sofrimento? E convenhamos, irmãos, pensa comigo. Alguns não abrem suas bocas em prédios climatizados, cheirosos e confortáveis. E Paulo está cantando na prisão. Como é que Paulo faz isso? Bendito! Ele elogia Deus. Ele fala bem de Deus estando na prisão. Sabe, essa adoração acontece quando o seu coração começa a devolver as palavras e atitudes que você viu de Deus
que Ele permitiu. Ou seja, a adoração começa quando você devolve para Deus aquilo que Ele permitiu de você ver. Adoração não é algo fruto da sua cabeça. Adoração é um coração que responde a Deus. Adoração é a devolução da contemplação que você teve daquilo que Deus lhe mostrou. Bendito seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A origem da adoração do apóstolo Paulo aqui, de onde ele tira essas palavras cheias de alegrias, de paz, qual é a raiz desse adorador? Por que Paulo não consegue simplesmente ficar calado? É inevitável que ele adore. Porque Paulo, ele está em uma posição que a maioria dos cristãos desconhecem. Se não há louvor na boca de um cristão, é porque ele ainda não viu o suficiente de Deus. E eu espero que os próximos 4 versículos faça você abrir a sua boca em adoração. Faça você explodir de louvor, como também faça o seu coração se dobrar diante do Senhor. Paulo começa: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, já abençoou, com todas, não parte, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Sabe, no Antigo Testamento, você precisa entender isso. As bênçãos da obediência eram materiais. No Antigo Testamento, Deus te abençoava com aquilo que você pode pegar. No Antigo Testamento era uma terra prometida, era leite, era mel. No Antigo Testamento era algo que você pegava, palpável. Agora no Novo Testamento, nós somos herdeiros de bênção cujo material é muito mais caro. São bênçãos espirituais nas regiões celestiais. São tesouros espirituais, realidades espirituais que tocam a nossa alma e transformam. Sabe, e é interessante isso aqui, porque isso é pouco falado e pouco entendido. O herdeiro, ele só tem direito à sua herança quando ele é maduro. E a igreja que está descrita em Efésios, o objetivo da carta aos Efésios é nos tornar uma igreja madura, pronta a receber tudo que Deus tem para nós. Não sermos criancinhas com direito apenas, mas sermos adultos para vivermos o que Deus tem para nós. A igreja é a comunidade dos abençoados. Não porque recebe bênçãos materiais, tocáveis, mensuráveis, embora isso esteja no pacote de Deus. Contudo, existe algo muito mais elevado aqui, que a igreja está deixando de usufruir, porque ela não está olhando para o lugar correto. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que é isso? Bênçãos espirituais. Qual é a localização dessas bênçãos? Primeiro, elas estão em Cristo, nas regiões celestiais. Quando você estuda teologia, ela fala que existe 3 céus: os céus das estrelas, os céus de principados e potestades, e os céus onde está Jesus sentado no seu trono. É por isso que Paulo diz que foi até o 3º céu. E ele diz que existe bênçãos para a igreja que já está em Cristo. E é interessante isso, porque eu estou derrotado hoje, nesse domingo. Eu estou derrotado porque eu não consigo explicar o que está no texto. Porque ninguém consegue explicar aquilo que só pode ser experimentado. O texto está dizendo o seguinte, que nós estamos nas regiões celestiais agora com Cristo Jesus. Você acredita? De alguma forma nós estamos aqui e estamos em Cristo Jesus. Agora você pode experimentar do sobrenatural de Deus na sua vida. Agora. É a realidade, a bênção espiritual é a realidade espiritual a qual a igreja foi elevada em Cristo para viver. Que tipo de bênção a gente está falando? Aquelas que vêm diretamente de Cristo, bênçãos que estão ancoradas na eternidade, não são prazeres transitórios desse mundo. E esse é um grande problema. O problema é que a igreja ficou humana demais, a igreja ficou material demais, natural demais.
Porque ser abençoado na igreja é outra coisa que está na cabeça do povo. Eu acho muito interessante que você perguntar para a maioria dos cristãos, você quer as bênçãos celestiais e espirituais em Cristo Jesus? Ele disse, Ele disse, eu acho que eu estou querendo mais é dinheiro. Uma casa, um carro, melhor status social, um melhor emprego. Quando você fala de bênçãos espirituais, estranhamente as pessoas olham para você e elas não sabem nem o que é. Sabe, as pessoas querem o que pode pegar, o que pode ajudar agora, o que pode gastar agora, o que pode ser imediato. Sabe, a igreja está sendo atacada pela sociedade do consumo. E deixa eu te contar uma coisa. Se a teologia não muda a sociedade muda a teologia. É por isso que tem muita gente hoje que não está aprendendo sobre bênçãos espirituais, e sim está aprendendo sobre bênçãos materiais. E é por isso que a igreja hoje é tão pobre, que só tem dinheiro. Pastor, mas eu não posso pedir outra bênção? Pode. Mas o grande problema é você não ser amante dessa bênção. É não fazer dessa bênção material o objetivo da sua vida. Sabe, é nunca você ter afeição e devoção por esse tipo de bênção. Concorde ou não comigo, mas eis uma verdade que a gente precisa viver com ela hoje. Muitos chegam a mim dizendo assim: pastor, me ajude, eu perdi minha família, eu perdi minha esposa, eu perdi meu trabalho, eu perdi a minha alegria, eu perdi a minha paz. E quando eu começo a perguntar, na maioria das vezes, a pessoa começa a me falar o que ela fez, ou o que ela deixou de fazer. Então a grande pergunta agora não é o que ela perdeu, é por que ela perdeu. E você sabe por que ela perdeu? Ela perdeu porque ela tem só um problema: ela é pobre espiritualmente, ela é miserável espiritualmente, ela não tem depósito dos céus na sua alma, ela não tem caráter de Jesus, ela não tem santidade, ela não tem respeito pelas coisas de Deus, pela sua família, pelos seus filhos. Ela é uma pessoa desonesta, é uma pessoa desprovida de bênçãos espirituais. Agora, como explicar aquilo que só pode ser experimentado? Que a maior bênção que uma pessoa pode ter na sua vida é saber por experiência quem Jesus Cristo é e o que Ele está fazendo em mim. É ser afetado pela radical personalidade de Cristo. É receber dos céus a bênção de ser livre de si mesmo. Tem alguém aqui, meus irmãos? Isso que é bênção espiritual, é você ser livre de você mesmo. O melhor plano de Deus foi nos libertar de nós mesmos. O melhor plano de Deus foi nos libertar dos nossos pecados. O melhor plano de Deus foi nos abençoar com o Espírito Santo para nos livrar de comportamentos escravizadores, da nossa própria vontade. Sabe, a verdadeira bênção espiritual nas regiões celestiais é você ser transformado na riqueza de Deus. Porque há certas coisas que o homem pode conseguir por si próprio, por suas próprias possibilidades. Ele pode chegar pela sua força, pelo seu braço, pela sua habilidade, pelo seu ofício, pela ciência que ele carrega. Ele pode obter mais, posição nesse mundo, mais, conseguir uma certa quantidade de bens, mas ele jamais poderá por si só obter riquezas espirituais nas regiões celestiais. Porque Deus escolhe nos dar aquilo que só Ele pode dar. Nós precisamos desejar isso. Nós precisamos ser tocados por esse lugar. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe, essa bênção espiritual é o reino das experiências espirituais. É você ser cheio do universo metafísico, espiritual, sobrenatural de Deus. É você ser um crente que entesoura Deus todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa. O que acontece quando uma pessoa entesoura? Entesourar é você ter fortuna. O que acontece quando uma pessoa começa a ter fortuna? Ela compra um carro novo, ela compra uma casa nova,
ela compra roupas legais, ela viaja para muitos lugares, ela faz festas, pois ela entesourou, então ela começa o quê? A demonstrar o que entesourou. Agora, quando o crente começa a entesourar riquezas espirituais, bênçãos espirituais das regiões celestiais, como é que ele tem que viver? Como é que ele prova que isso está dentro dele? É no seu caráter, é na sua paixão, é na sua vida com Deus, é no seu culto, é na sua devoção, sabe? É no seu radicalismo em viver a vontade de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que é ser abençoado. Mas não, a gente virou igreja terrena, em vez de ser igreja extraterrestre. A gente quer ser uma igreja com mansões aqui, em vez de ser uma igreja de tendas. Nós somos forasteiros. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando assim: ei, igreja de Éfeso, vocês estão numa cidade gigantesca. A deusa Diana tem um baita de um templo aí. Vi a foto dele ontem. Ainda vou viajar até lá. 20 mil lugares, 20 mil pessoas adorando uma imagem, adorando uma potestade, adorando uma mentira. 20 mil pessoas num culto de idolatria, uma cidade inteira. E ele falou assim: ei, não fiquem com medo, porque vocês foram abençoados nas regiões celestiais com bênçãos espirituais. Sabe, é o local onde Deus e o homem se encontram a todo momento. São bênçãos que Deus ordena para que venham dos céus e invada a alma do homem e transforme ele. Tem gente na igreja que não entesoura nada de Deus. Está há 20 anos na igreja do mesmo jeito. É igual alguém que ganha 10 mil reais e gasta 11. Não tem nada guardado de Deus. Ouviu 1000 horas de mensagem. Se abriu a Bíblia, amém. Tem uns que nem a Bíblia abre. Mas tem pessoas que não sabem tesourar, não sabem guardar, não sabem crescer. Sabe, Paulo está dizendo: olha, existe algo que é para você agora. Quantos não sabem viver o verdadeiro cristianismo, irmão? Tem gente que está esperando agora uma bênção de Deus, uma bênção material, uma bênção... Sabe, eu sei que a gente precisa dessa coisa, mas você não está entendendo. A verdadeira igreja, ela tem outra energia fluindo dentro dela, ela tem outro tesouro dentro dela, ela tem outra realidade fluindo dentro dela. Nós nunca fomos os cristãos que deveríamos ser, e Efésios está nos mostrando aonde nós temos que chegar. Sabe, você vai enlouquecer comigo até chegar ao capítulo 2, antes do capítulo 2. Sabe, uma pessoa chegou para mim: pastor, na célula a gente não soube nem explicar a mensagem do domingo. Eu digo: tem que explicar, irmão. Que negócio de explicar? Se nem eu estou entendendo esse negócio aqui, é experimentar. É experimentar, é ter esse privilégio. É você dobrar os seus joelhos e dizer: se tem riqueza no céu para vir na minha alma agora, em Cristo Jesus, eu quero. Mas não, você está lá preocupado. Isso, continua preocupado com essas coisas dessa terra. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu adiantar logo. No próximo velório, você chega bem na cara do defunto e faça a seguinte pergunta para a sua alma, olhando para ele: essa pessoa agora é rica ou é pobre? Quando você chegar num velório agora, você vai olhar para a cara daquela pessoa e vai fazer a pergunta: ela é rica ou é pobre agora? Porque se ela não foi tocada pela beleza de Cristo, se ela não foi cheia do Espírito Santo, se ela não obteve essa herança nas regiões celestiais, ela é completamente pobre na era que há por vir. Mas é isso que as pessoas querem viver, a religião do aqui e agora. Eu não vejo muitos cristãos interessados nas questões extramundo. Só que acontece que não tem opções, irmãos. O que Cristo tem para nós está nas regiões celestiais. Sabe, elas não brilham como joias terrenas. Também não se desgastam como prazeres efêmeros. E o que são essas bênçãos?
é a graça caindo como chuva suave na alma do homem e o transformando. É a própria vida de Deus fluindo dentro de nós. É a justificação que nos livra da culpa, é a santidade que nos transforma e nos faz parecido com Jesus, é a salvação que nos garante uma vida gloriosa com Ele. Bênçãos espirituais é quando Jesus não apenas tira o peso de nossos pecados, não apenas anula o nosso escrito de dívida, mas deposita na nossa conta. Tem alguém aqui, irmão? Tem alguém pentecostal aqui nessa igreja? Dá para ter algum feedback aqui nessa igreja em nome de Jesus? Porque alguns de vocês só pecam no final da mensagem. Ajuda o pastor. Estamos falando de algo inexplicável. Inclusive que a sua mentalidade agora não quer. Porque você chegou aqui querendo uma bênção. Você chegou aqui fazendo um requerimento para Jesus. E Ele não vai deferir esse requerimento. Porque primeiro Ele quer te abençoar em outras coisas. Sabe, essa bênção é uma alegria extraída da salvação. Irmão, deixa eu descrever você aqui agora. Eu vou descrever você. Bota para mim aí 2 Coríntios 4:8. Eu vou descrever você e eu aqui hoje. Vamos lá. 2 Coríntios 4. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Me diga, como é que alguém desse jeito fica de pé? Vai para Miami, que você vai ficar de pé. Faz uma viagem de cruzeiro. Como é que alguém fica de pé debaixo de tanta coisa? O que mantém esse tipo de pessoa em pé, meus irmãos? Depósitos espirituais das regiões celestiais dentro da alma do homem. Sabe, a gente vive hoje um tempo de tragédias. Eu não estou falando das queimadas apenas, terremotos, inundações, guerras. Botafogo na frente. Não é dessas coisas. Eu estou falando das igrejas entregando a mensagem errada. E o povo comendo a comida que não era para comer. Sabe? E a igreja está mudando a sua mensagem por causa dos seus frequentadores consumistas. Estão despejando mensagem terrena no povo. Promessas humanas. Faça conta, irmão. Faça conta. Alguns de vocês nunca tiveram tão bem financeiramente, nunca foram tão tristes. Faça conta. A América é o país da depressão e é o país mais rico do mundo. A China faz 1 milionário a cada 3 horas, 2 horas, sei lá. E é um país onde tem o maior número de pessoas, sabe, deprimidas. Por quê? Porque o Deus desse século está ensinando você que a igreja tem que te dar outro tipo de bênção. E Jesus está falando aqui, as bênçãos que eu tenho para você repousam nas regiões celestiais. São experiências sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus. Satisfação em meio ao caos. Eu quero apresentar para você o irmão Gilberto. Vê se a gente aprende teologia com o irmão Gilberto. Bota o irmão Gilberto para mim aí. A gente tem que aprender teologia com o irmão Gilberto. O irmão Gilberto é bom de teologia. Pode subir no palco, irmão Gilberto. Bom, eu sou Gilberto José de Macedo, moro aqui no Quilombo do Escondido, município de Acauã. Há 75 anos que eu moro aqui, porque eu nasci, criei e estou aqui, nunca saí. Né? Quando eu casei, eu estava com a idade de 21 anos de idade. Nasceu 16 filhos, aí morreu 3, né?
Aí eu me casei com ela, fiquei por aqui, mas para mim foi uma boa esposa, uma mulher muito guerreira, trabalhadeira, cuidadosa, tudo para ela dava certo. Nós vivíamos uma vida tranquila e trabalhamos muitos anos para criar os filhos. Quando eu trabalhava para um lado, ela estava para o outro. Mas quando foi em dezembro de 2020, aí ela chegou a falecer. Aí fiquei só. Aí quando é um belo dia, não estou lembrado mais a data, aí chegou as pessoas aqui. Aí falei, eu digo, homem, eu não sou evangélico, mas tenho um sonho de ser. Vocês podem vir celebrar, pode vir, sejam tudo bem-vindos fazer a celebração aqui. Aí começamos aqui, nessa casa aí, ela é grande. O pastor ia lá ali para o pé do palco ali, e as cadeiras aqui, as carreiras de cadeira, por esse lado. Uma por esse lado, outra por ali, e ficava só o ralago aqui no meio, do pessoal entrar, né? Certo, aí eu saí nessas casas aí, e rapaz, aí quando foi do primeiro culto, deu muita gente. Era aquela mesinha aqui, botava ela bem ali, e aí as caixas de som iam umas para aquele lado ali e a outras iam para esse lado aqui, né? Que todo esse pessoal que já veio de longe para cá, eu sempre digo que sejam bem-vindos em nome de Jesus, porque são um pessoal bom, um pessoal que trouxe a palavra de Deus aqui para o nosso lugar. Mas antes, se eu tivesse batizado há 20 ou 30 anos atrás, eu tinha minha vida muito complicada, muito sofredora, tomava cachaça e outra coisa. Tudo para mim era difícil, tudo para mim era difícil. E depois que eu conheci Deus, me entreguei a Jesus, a minha vida mudou 100%. Foi o pastor Elton, foi quem me mergulhou, né? E graças a Deus, foi o tempo muito perdido que eu tive, foi o que ficou para trás. Porque depois que eu me batizei, eu mudei de vida. Deus me abençoou. Estou vitorioso, graças a Deus. Hoje eu estou com meus 76 anos, mas graças a Deus, tudo que eu peço a Deus, sempre Ele vem me dando a vitória. Agora, estou meio doente já, mas hoje é como diz, qualquer hora que Deus me rescaldar, eu não posso mais me queixar da sorte, porque Deus já me deu o que tinha de dar, né? É isso, é porque esse aí, ele me deu muito trabalho. Mas, depois que a gente entrou nessa igreja, através das orações do povo, ele acalmou. Ele era uma pessoa que ele endoidava. Tinha dia que precisava a gente amarrar ele de corda. O amor que eu tenho a eles é o seguinte, é que enquanto eu for vivo, eu tenho que cuidar. Do jeito que eu venho fazendo, eu faço com meus filhos, com os outros de fora, parentes, precisando, a gente vê a situação, não pode deixar de lado. Seu Gilberto. Seu Gilberto. Deus não precisa me dar mais nada. Tu viu a vida do seu Gilberto? A casa dele não tem porta. Você viu a cafeteira dele? Faz um expresso de primeira. Seu Gilberto é satisfeito. Aí talvez você fale assim, mas o seu Gilberto ele não conhece muita coisa, por isso que ele é satisfeito com pouco.
Deus precisou apenas dar para ele um pouco de riquezas celestiais, espirituais, para que ele fosse esse homem agora, que tudo na vida dele está bom. Mas deixa eu te falar sobre outro homem aqui que recebeu riquezas celestiais nas regiões, riquezas espirituais nas regiões celestiais. O nome dele é Blaise Pascal. E se você estudar a vida de Blaise Pascal, ele foi matemático, escritor, físico, inventor, filósofo, teólogo francês. Uma das mentes mais brilhantes de toda a humanidade. Nasceu no século XV. Um dos homens mais cultos que já pisou nessa terra, uma das mentes com QI mais alto que já pisou nessa terra, um dos homens que já estabeleceu os silogismos mais incríveis, os paradoxos mais degustáveis, um imenso, um cabeção. Mas um dia, ele foi tocado pelas riquezas espirituais nas regiões celestiais, e ele escreveu assim: neste dia de graça, de 1654, das 10:30 da noite, até cerca de 00:30, fogo! Fogo! Não é o seu Gilberto que não sabe estudar aqui. Não é um homem que sempre viveu no interior do Nordeste. Não, aqui é um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Fogo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não dos filósofos, não dos salvos. Certeza, alegria, sincera, paz. Deus de Jesus Cristo. O teu Deus será o meu Deus. Esquecimento do mundo e de tudo, exceto de Deus. Ele só pode ser encontrado nos caminhos ensinados no Evangelho. Grandeza da alma, Deus, Deus. Grandeza da alma, Pai justo. Embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Alegria, alegria, fogo, alegria, alegria. Eu me separei dele, mas Deus não se separou de mim. Que eu nunca me separe de ti por toda a eternidade. E a vida eterna é esta: que eles possam conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele a quem tu enviaste, Jesus Cristo, fogo, Deus, alegria. Isso parece um homem inteligente. Isso parece um filósofo. Isso parece um matemático. Não, isso é um homem que acabou de receber um cheque de 1 bilhão das regiões celestiais na sua vida. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração. O poeta George Ransom, ele diz o seguinte: não poderei jamais as grandes altitudes e as profundezas de Deus alcançar com asas terrenais. O problema é que a gente está vindo para o culto com asas terrenais, com pensamentos terrenais, com vontades terrenais. Não é bênção espiritual se não está em Cristo, nem bênção é se não veio de Cristo. E você sabe o que eu estou tentando fazer aqui esse tempo todinho? Enquanto você está tentando convencer Deus de te abençoar, eu estou tentando, e o Espírito Santo está tentando te convencer que você já é abençoado. Porque bênçãos espirituais, ela tem um caráter único e um propósito singular. São bênçãos celestiais que nos preparam para o céu. Bênçãos celestiais que nos preparam para o céu. A gente tem que dizer o óbvio, né? Bênçãos espirituais que nos preparam para o céu e não para a terra. Agora pense no que eu vou te dizer agora seriamente. Você realmente está sendo abençoado nas regiões celestiais? Porque se você está sendo abençoado nas regiões celestiais, aquilo que você diz ser bênção tem aprimorado a sua vida para o céu e não para a terra. Alguém aqui? É um pensamento simples. Se você tem recebido bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e essa bênção é realmente espiritual, ela está te preparando para você ir para o céu, e não para você ficar desfrutando aqui na terra. Lembra do cara? Lembra da pessoa no velório? Você vai chegar bem pertinho dela e vai fazer uma pergunta na sua cabeça: ele é rico ou é pobre agora? Porque se ele foi tomado pela beleza de Cristo, não lhe resta dúvida que ele tem muita coisa na era que há por vir. Agora, se essa pessoa não foi abençoada nas regiões celestiais, nada lhe resta na eternidade, a não ser arrependimento tardio. Mas vamos continuar aqui.
Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Paulo está dizendo assim, tem bênçãos espirituais. E uma delas é que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Deixa eu te falar uma coisa, sim, você foi escolhido, aleluia. Você lembra quando te escolheram para jogar bola? Sim, você ficou no banco, ou só te escolheu porque você tinha bola, sabe? Você é escolhido, você é escolhido. Minha esposa me escolheu, eu não sei se ela sabia tudo, mas ela escolheu, porque coisa boa é ser escolhido, sabe? Isso é artilharia pesada do céu, para acabar com a apatia da igreja, para fortalecer a igreja onde ela precisa. Essa é a doutrina da eleição. Sabe o que essa doutrina diz? Antes que o primeiro átomo existisse, você foi escolhido por Deus. Essa é uma bênção, sabe? Essa é a bênção que nos faz pegar a tocha dos avivalistas, dos gigantes do passado. Essa é a bênção que Pedro, que Paulo, que João, que Estevão, é a tocha que Agostinho, Lutero, Calvino, Tomás de Aquino, André Murray, John Wesley, Edward, A.W. Tozer, A.W. Pink, Martin Lloyd Jones pegaram e viveram isso de forma sobrenatural. Por quê? Porque eles acreditaram que eram escolhidos por Deus. A igreja é a comunhão dos escolhidos, é a comunidade dos escolhidos. A igreja estava na mente de Deus antes de existir qualquer coisa, antes da inexistência, sabe? Como é que a gente fala? Não sabe dizer, sabe? A matéria estava dormindo dentro de Deus e você já tinha sido escolhido. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Irmãos amados do Senhor. Por quê? Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé. Na verdade, João 15,16, palavras de Jesus Cristo: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Deus, no seu amor eterno, procurou os pecadores antes mesmo deles existirem. Eu sei que é grande, tá, irmãos? Eu sei que é profundo. Mas bota teu snorkel aí, porque nós vamos mergulhar. E se ficar sem ar, não sobe não. Desce de uma vez. Sabe, foi Jesus que se sacrificou e nos salvou, quando nem sabíamos que ainda seríamos perdidos. Por isso que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Foi o Espírito Santo que nos revelou aquilo que nem sabíamos que existia. Tudo foi planejado antes da existência da existência. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo com um objetivo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Doa quem doer. Se você é escolhido, foi escolhido para a santidade, para ser irrepreensível. Você não foi escolhido para estar no pecado. Fomos escolhidos para a santidade. E olha aqui, ó. Para sermos, não é? Com a possibilidade de sermos. Nós não estamos falando aqui de possibilidade, nós estamos falando aqui de concretização. Dizer que é salvo e não viver em busca de santidade é uma contradição bíblica à doutrina da eleição. Eu espero que você esteja lembrando que o Paulo está escrevendo para os santos e fiéis em Éfeso. Não, pastor, mas eu sou escolhido, Jesus me salvou. Mas você vive com as duas mãos, ambas as mãos no pecado. Você está pervertendo a doutrina da salvação. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa que não ama a santidade não vai suportar o céu por uma semana. Ou Deus te enriquece com bênçãos espirituais aqui agora, ou você não vai suportar o céu. Acho que nem lá chega. Porque a vida eterna não é comprar carro novo, não é ter um depósito. A vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. É ter prazer em Deus. É ter prazer em Deus. Aqui eu já vou adiantando logo. Santidade não é moral.
Porque tem muita gente que tem moral e que está perdida. Um exemplo desse na Bíblia são os fariseus. Não tem gente com mais moral na Bíblia do que fariseu. Fazia tudo certo, ético e moralmente correto. Agora sabe qual é o problema? Moral não é fazer as coisas certas. Santidade não é só fazer as coisas certas. Santidade é mais do que moralidade. Santidade é prazer na obediência. Santidade é você desejar ser crente, é gostar da vida que Deus tem para você. Sabe, essa vida irrepreensível é a vida que toca o cristão e emana ela na sociedade. Seja no trabalho, seja no lazer, seja na família. A nossa vida é uma oferta, é uma oferenda para Deus. Não é uma conduta mecânica, forçada, não. Sabe, santidade é obediência, é amor. Sabe, santo não é aquele que faz tudo certinho. Irrepreensível é aquele que não erra, não. Santo é aquele que deseja Deus, que ama Jesus, que quer conhecer, que quer experimentá-lo. Esse é o santo. Deus não te salvou para você falar para Deus e dizer assim: Deus, me dá tudo que eu quero. Não, Deus te salvou para te dar tudo que Ele quer te dar. Alguém está aqui, meus irmãos? Porque tem muita gente no mundo. Eu estou animado que você não tem outro depois de nós. Presta atenção. Prepara para o jejum. Sabe, deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe, tem gente que antes de conhecer Jesus, vivia uma vida assim: eu preciso ganhar, eu preciso ter, eu preciso possuir. Sabe, eu preciso ser abençoado nessa terra, tal. Aí aceitou Jesus. E agora ele continua com os mesmos desejos. Só que agora o garçom é diferente. Agora Jesus tem que trazer para ele as bênçãos materiais que ele deseja. Isso não é evangelho. Isso não é a promessa da Bíblia. Isso não é o que Deus tem para você. Deus quer transformar você de dentro para fora. É fazer que você o ame. É a glória de Cristo na vida da igreja. É Deus ser o tesouro. É Deus ser o nosso desejo. Isso que é igreja. Isso que é igreja. Estamos falando de gostar de vida cristã. Deixa eu te dar um lembrete logo. Você não quer ser santo? Pois você não é escolhido. Pronto, fica feliz. Fica feliz. Não quer ser santo? Você não é escolhido. Porque todos os que foram escolhidos para santidade e para serem irrepreensíveis. Pronto. O que é escolhido, ele vive em harmonia com o plano pelo qual ele faz parte. Vamos lá, meus irmãos. Fomos escolhidos para nos dedicarmos a Deus. Sabe, para viver para a glória dele. Presta atenção. Aí Paulo diz assim: irrepreensíveis em sua presença. Irrepreensível aqui é porque foi oferecido uma... Essa palavra irrepreensível no Velho Testamento é uma oferenda imaculada para Deus. É como se fosse assim, um cordeiro perfeito, né? Uma oferta perfeita para Deus. Um sacrifício sem mancha. E ele está bem descrito em Hebreus 9,14, quando diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Para o quê? Para quê? Para quê? Para que sirvamos ao Deus vivo. Sabe, o texto fala de companheirismo com Deus. Você foi escolhido para ser companheiro de Deus, para andar de mão dada com Deus. Quantos estão me entendendo, meus irmãos? Agora, podem duas pessoas que vivem diferenças andar juntas? Não, Amós 3,3, coloca para mim aí, Amós 3,3. Amós 3,3 diz assim: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. O escolhido sempre está de acordo com Deus. O escolhido sempre está do jeito que Deus deseja. O escolhido sempre vai viver em harmonia com Deus. Tem alguém aqui, meus irmãos? Será que duas pessoas conseguem andar de mãos dadas se elas vivem com pensamentos diferentes? Não. Se você é escolhido, foi escolhido para a santidade. É por isso que Efésios fortalece a igreja. Igreja não é um juntamento de um monte de gente para ter network, para fazer churrasco. Não. Igreja é o ajuntamento dos escolhidos, que foram escolhidos para serem santos e irrepreensíveis. Depois tem um churrasco. Aí o apóstolo Paulo continua, vamos lá, versículo 5. Próxima bênção espiritual. Em amor nos predestinou. Palavra linda, mas deu trabalho para entender. Predestinação. Marcados de antemão. Durante muito tempo eu me debati com a questão da predestinação. Muito tempo. Como conciliar a soberania divina com o livre-arbítrio humano? E sabe qual a conclusão que eu cheguei? Nenhuma. Eu desisti.
Porque se nem Paulo quis explicar, quanto mais eu. Então eu decidi o seguinte: eu prego o evangelho da graça para todos. Quantos estão me ouvindo, amém? E aqueles que aceitarem Jesus, eu prego a doutrina da predestinação para eles, aleluia. Está resolvido. Eu prego o evangelho para todos. Eu sou arminiano na hora de pregar. Agora, aquele que aceitou Jesus, eu sou calvinista e digo que desde a eternidade Deus te predestinou para você ser dele, aleluia. Pastor, mas fui eu que escolhi Deus. Foi você que escolheu Deus, mas porque Deus te escolheu antes. Todos estamos entre os não eleitos até aceitar Jesus, aleluia. Depois você entende isso, né? Deus escolheu aqueles que escolheram ser cristãos, amém, irmão? Glória a Deus, está tudo resolvido. Então a predestinação é o fio dourado da história de Deus sobre nós, invisível, que nos segura com todas as bênçãos celestiais na nossa vida. Ou seja, a gente foi chamado das trevas para a luz. Nós somos atraídos por uma força invisível desde antes da criação. Quantos estão entendendo, irmão? Isso é igreja. Isso é igreja. A igreja são os escolhidos, os predestinados. Você sabe o que Efésios faz? É um tônico que te deixa com 250 quilos de músculo espiritual. Você somente vai deslumbrar a predestinação, a eleição, a escolha de Deus, se você voltar a um lugar que a sua mente não entende. Qual é esse lugar? É o lugar onde o universo inteiro estava dormindo dentro da mente de Deus. Precisamos da nossa limitação penetrar a eternidade agora e lembrar, um dia a criação repousou dentro do Pai, esperando a ordem do Filho. Mas antes disso tudo, Ele me predestinou para ser dele, aleluia. Isso é a segurança dos santos. Você não foi escolhido de última hora. Você foi escolhido antes dos fundamentos da terra serem colocados. Sabe, veja a lógica agora aqui. Então a predestinação, para que então a cruz então? Se tem a predestinação, para que a cruz? Deixa eu te falar, é por causa da predestinação que a cruz teve que vir. Porque eu e você estávamos desgarrados. Eu e você estávamos em rebeldia com Deus. Eu e você estávamos em luta constante contra Deus. Eu e você estávamos completamente dizendo que eu não te quero, Deus, eu não te conheço, Deus, eu tenho raiva de ti. Só que Deus te predestinou. Então o que ele fez antes? Antes dele dizer haja luz, ele disse haja cruz. E aí todas as demais coisas valeram a pena de ser criadas, porque Deus não perde nenhum daqueles que Ele escolheu. A predestinação, portanto, é a canção do Pai para os seus filhos, ecoando desde a eternidade, sussurrando nos seus ouvidos: você sempre foi meu, você é meu e sempre será meu. Só que Ele nos predestinou para a adoção. Isso aqui é lindo demais. Paulo aqui está falando sobre o pátria potestas, que é o poder do pai romano. O pátria potestas é o seguinte: um pai em Roma, ele tinha direito de vida ou morte sobre o filho. Ele tinha direito de dar tudo sobre o filho, ou tinha direito de retirar tudo sobre o filho. Ele tinha poder completo sobre o filho. Como também tinha o poder de fazer um desconhecido um filho adotivo, colocar o nome da família e esse filho adotivo ter tudo o que ele tem. Então, o pátria potestas é aquilo que apaga o passado e inicia um novo relacionamento. E a adoção é algo sublime. Por quê? Porque um filho natural você pode ter quando você menos espera. E você pode ter um filho natural ainda sem se programar. E você pode ter um filho natural ainda, mesmo não estando preparado na sua cabeça. Mas a adoção não. A adoção é consciente. Vamos lá, igreja. A adoção é desejada por amor.
A adoção é escolha voluntária. A gente passa de ser da família do mundo e passa para ser da família de Deus, sabe? A adoção, ela é uma bênção, mas ela gera uma responsabilidade. Lá em casa, quando alguma coisa acontece fora da cultura do nosso lar, eu chego com meus 3 filhos e digo assim: os Massais não são assim. Os Massais não são assim. Porque é inconcebível que alguém desfrute da adoção de Deus e continue diferente dele. Vamos lá. Mas por que, pastor? Tem tantos pais que adotam os filhos e esses filhos são tão diferentes deles. Mas a adoção humana é muito diferente da adoção de Deus. Sabe, quando você adota uma criança, você pode amá-la como um filho verdadeiro. Essa palavra não é boa. Um filho biológico. Porque a adoção faz da gente um filho verdadeiro. Quando você adota uma criança, você pode amá-la como se ela tivesse sido gerada na sua barriga. Só que tem uma coisa, você não tem controle sobre o DNA dela. Ela não tem seu DNA. Ela não tem a sua carga genética. Você não pode colocar o seu espírito dentro dela. Ela vai ser amada por você, mas ela nunca vai ser o quê? Nunca vai ter o seu DNA. Quantos estão me entendendo? Agora, quando Deus adota, não. Quando Deus adota, a primeira coisa que Deus faz na adoção é colocar o Espírito dele dentro da gente. Ou seja, vida de Deus dentro da nossa vida. Você sabe o que acontece? Isso excede a nossa compreensão. Isso é o maior milagre que pode acontecer. Sabe, quando a gente adota, a gente não tem controles sobre as condições hereditárias. Mas quando Deus adota, o mesmo Espírito que está na Trindade, o mesmo Espírito que está dentro de Jesus, esse mesmo Espírito agora está dentro de nós. E eu vou dizer aqui uma coisa que é quase uma heresia. Depois que você é adotado por Deus, você é mais compatível com Jesus do que com seus pais biológicos. Porque você foi escolhido para ser santo e irrepreensível. E você foi predestinado para ser dele, adotado e viver para a glória dele. Ah, mas eu não tive pai. Mas você foi escolhido antes de ter pai. Vamos lá, gente. Sabe, na adoção a carência é atacada. Jesus escolheu Pedro. Jesus escolheu Ricardo. Jesus escolheu Rodrigo. Vamos lá. Jesus escolheu você. Sabe, esse espírito de filiação, ele é uma das maiores bênçãos espirituais das regiões celestiais que alguém pode receber. Sabe, porque o predestinado, o escolhido, ele agora tem que parar de culpar o seu passado. Não tive infância, a ausência do meu pai, minha genética, meus traumas. Tudo isso é um problema, tudo isso vai doer. Mas isso não vai definir, isso não vai impedir. Você foi adotado por Deus. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Você tem direito agora de tudo que os céus têm para você em Cristo Jesus. A salvação engloba tudo, engloba toda a nossa vida. E esse é um dos começos da grande reviravolta na nossa vida espiritual. Quem é adotado vira filho. Começa a ser parecido com Jesus, aleluia. E Deus tem um direito sobre você agora, correção. Alguém está me entendendo, irmão? Aleluia. Está todo mundo feliz aí? Aleluia. Eu vou explicar de novo. Bota o versículo para mim aí, para mim. Hebreus 12:6. Hebreus 12:6. Pois o Senhor disciplina quem ama. Alguém pode dizer amém? Amém. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Aleluia. Está feliz aí, irmão? Pastor, minha vida está uma bagaceira, mas eu não dou conta. É paulada para um lado, é paulada para o outro. Deixa eu te falar só uma coisa, deixa eu só te explicar teologicamente o que está acontecendo na tua vida agora. E você não vai precisar nem terapia. Você foi escolhido para ser santo e irrepreensível. E predestinado em amor para ser filho de Deus. Então, se você foi escolhido e predestinado para ser santo e irrepreensível, e você continua com essa sua vidinha vagabunda por aí, se prepara para uma coisa. Taca espiritual. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus te fará irrepreensível. Ou você vai numa jornada voluntária,
ou você se prepara para, eu vou ser mais educado agora, para as estranhas providências de Deus na sua vida. Deixa eu explicar uma coisa para você. Deus tem sorrisos escondidos sobre sua vida. Ele faz você entrar em circunstâncias que você não quer, passar por situações que você não deseja. Então Ele se esconde de você, mas Ele está sorrindo. Sabe por quê? Porque Deus não é preso no tempo nem no espaço. Ele está lá no final. E Ele está vendo já quem você vai se tornar por causa dessa pressão que Ele está deixando moldar a sua vida. É como se Deus pegasse no volante e dissesse assim: é pra cá. Ou seja, se você é escolhido e predestinado, Deus está trabalhando agora. E qual é uma das formas? Bem, deixa eu fazer isso diferente aqui. Quem não é corrigido é porque ainda é bastardo. Ok? Tá todo mundo resolvido aí? Se você é daqueles que está fazendo o que faz e Deus não está intervindo na sua vida, fica tranquilo que você não é escolhido mesmo. Deus te deu o pior de todas as condenações que Ele pode dar para um homem na terra: vive sozinho. Romanos capítulo 1, depois você leia. E Deus os condenou a viver os seus próprios vícios, suas próprias vontades. Agora, se você é filho, Deus vai te trazer para perto dele. Aliás, uma das formas de você saber se você é cristão é a seguinte, vou te dar uma aqui. É se no final da pancadaria que você passou, se no final de todas as circunstâncias que você passou, se no final de todo esse processo de luta, de tristeza, de meu Deus, nada dá certo, quanto mais oro, assombração aparece, ó dia, ó azar, aquela coisa, tudo deu errado. Aí você, depois de alguns anos, você para então, aí você diz assim: louvado seja Deus, eu não escolheria aquele caminho, mas graças àquele caminho, eu me tornei quem eu sou, e hoje eu sou mais parecido com o meu Jesus. Isso é uma das provas que você está entendendo o que é ser filho de Deus. Agora a pergunta é: por que Deus está fazendo tudo isso? Escolheu, predestinou, adotou. Está no final do versículo: conforme o bom propósito da sua vontade. Como diz na ARA, segundo o beneplácito da sua vontade. Como diz na nova tradução da linguagem hoje: pois era prazer seu fazer isso. Ou seja, por que Deus está fazendo tudo isso? Por que Deus está nos abençoando? Porque Ele quer. Aleluia, irmão. Porque Ele quer. Ele salvou quem não poderia se salvar. E por que Deus nos salvou? Porque isso traz alegria ao coração de Deus. Aleluia. É isso que vai fortalecer na igreja. Se isso não te encher a boca de louvor, nada mais vai. Sabe uma coisa? Olha para a pessoa que está do lado, diga: eu não sou sortudo. Fala para ela. Diga: eu não sou sortudo. Fala bem alto, irmão: eu não sou sortudo. Diga: eu sou amado. Diga: eu sou escolhido. Eu sou predestinado. Fala: antes do átomo existir, eu já existia no coração do meu Pai. Aleluia, irmão. Pensa num negócio desse. Isso é que fortalece a igreja. É isso que faz a igreja ser igreja. Aí o versículo 6 a gente termina por hoje. Para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, tudo isso que Deus está fazendo é para a sua glória, é para o seu louvor. Sabe, e aqui eu queria que você colocasse só para mim o versículo 8, por favor, aí. Efésios 1:8. Eu vou fazer um spoiler aqui já, mas: o qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e todo entendimento. Sabedoria e entendimento, diga isso: sabedoria e entendimento. Deixa eu falar uma coisa. Por que tem gente que fica assim: oh, meu Deus, o pastor já pregou 1 hora. E tem outro que diz assim: tomara que abra um vácuo de eternidade aqui, enquanto a gente está nesse culto. Qual a diferença? Qual a diferença? Sabedoria e entendimento nas questões celestiais. Por que tem gente que não consegue ouvir uma canção?
Porque Deus ainda não derramou sabedoria e entendimento nas questões celestiais. Porque tem gente, quando você fala assim, Jesus te ama, ele, Deus do céu, era tudo que eu precisava ouvir. E outro você fala, Jesus te ama, e ele, mas até agora, né? Não. Falta sabedoria. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não entender que tudo isso é para a glória de Deus e não para nós, vamos lá. Enquanto você não compreender que todas essas bênçãos celestiais é para que a nossa vida vire uma canção na eternidade. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Uma canção na eternidade. A sua vida vai virar uma canção na eternidade para Deus. Enquanto você não perceber isso, você não vai saber o que é bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Fui escolhido, predestinado, adotado, sabe? O texto é como uma bola de neve descendo uma montanha, sabe? Acumulando adoração, acumulando louvor, acumulando glória. Eu sou escolhido, eu sou predestinado, eu sou filho adotivo de Deus. Eu estava perdido, agora fui achado, sabe? A origem da minha salvação foi puro amor. Bendito seja Deus. É por isso que o apóstolo Paulo começa assim: é isso que é ser igreja. Igreja é ser filho de Deus, igreja é ser família de Deus, sabe? Tem gente que fica, pastor, eu não sei o que eu vou fazer na célula. Você não tem que explicar essa mensagem, você tem que adorar essa mensagem na célula. Você tem que adorar essa mensagem na célula, sabe? Igreja é o lugar onde o fogo de Deus é acendido pela doutrina correta, sabe? É a palavra que acende o coração, que queima a paixão. E você sabe o que isso quer? O que é ser abençoado espiritualmente? Você quer saber mesmo agora? É que tudo isso, versículo 6, bota para mim aí, Efésios 1:6. É que tudo isso Deus fez por meio do quem é esse amado? Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Tudo o que Deus fez, Ele fez por causa do amado. Deixa eu explicar. O amado de Deus foi rejeitado. O amado de Deus foi cuspido. O amado de Deus foi cravado numa cruz. Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Presta atenção. Ele não poupou o amado, apesar de amá-lo. Todo pai observa o próprio caminho do filho, já viu? Eu quase morro de chorar em deixar meu filho nos Estados Unidos. Quase morro. Liguei para minha esposa e disse: dessa noite eu não sobrevivo. Ela diz: eu não estou te conhecendo. Eu digo: nem eu. Não sabia que tinha uma dor desse tamanho não. E o menino está nos Estados Unidos, numa faculdade boa. E eu morrendo de chorar. Agora tu imagina. Um pai observando a trajetória do seu filho. Agora você multiplica isso pelo infinito. Que é Deus lá no céu, vendo a trajetória do seu amado. Nascendo numa manjedoura. Pobre. Tendo que fugir para o deserto para não ser morto. Ter que viver 30 anos sendo engenheiro civil em Harvard. Não, irmão. 30 anos sendo o quê? Carpinteiro em Nazaré. Tu imagina o pai vendo o seu amado. Riram do seu amado. Zombaram do seu amado. O amado veio em som de paz, e a humanidade guerreou contra o seu amado, e o amado recebeu ordens celestiais: não faça nada com ninguém, apenas sofra e morra por eles. Como é que Deus suportou tudo isso, e isso acontecendo com o seu amado? Sabe o que é bênção espiritual? É você saber que Deus é louco pela igreja, mesmo que esse povo não esteja entendendo muita coisa hoje. Deus é louco por você. Deus é tão louco de amor por você, que Ele sacrificou o amado para salvar eu e você. Eu vou fazer uma pergunta perigosa. Eu vou fazer. Deus nos ama como ama Jesus? Porque Ele permitiu a morte do amado para salvar os que Ele amava.
Pastor, você foi longe demais agora. Fui não. João 17, versículo 22, 23. Coloca para mim aí. Essa é a glória de Cristo na vida da igreja. Dei-lhes a glória, palavras de Jesus, que me deste. É Jesus orando para Deus. Para que eles sejam um. Volta aí, volta que eu estou devagar. Como nós somos um. 2 pontos. Eu neles e tu em mim. Que sejam levadas à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Você sabe o que é bênção espiritual? É você saber que você é tão amado por Deus como Jesus Cristo é amado. Sabe, Deus ama infames, criminosos, pecadores, gente difícil. Deus ama esses hipócritas, Deus ama essa gente, mas Ele escolheu, Ele os predestinou, Ele os adotou para o louvor da sua glória, gratuitamente, no amado. Você sabe qual é o principal elemento do pecado? Parar de glorificar a Deus. Você sabe qual é o principal elemento da salvação? Viver para a glória de Jesus. Você sabe o que é bênção espiritual, igreja? É os cegos enxergarem a glória de Deus. São os mudos explodirem em louvor, porque ficaram bilionários espirituais. São mortos em seus pecados serem ressuscitados. Olha para mim, você consegue ver essa bênção para fora? Lázaro, vem para fora. Ricardo, vem para fora. Igreja, vem para fora. Porque vocês não vão morrer. Eu os criei para a minha glória. O meu amado morreu por vocês. E vocês vão ressuscitar. Vem para fora. A verdadeira alegria das bênçãos espirituais, ela não é um analgésico com tempo de validade, não. Ela é a nota de louvor do céu para o nosso coração. Ela é uma orquestra que nunca para de tocar. Você sabe por que o mundo não procura mais a igreja? Porque a igreja parou de ficar alegre com bênçãos espirituais e começou a ficar alegre só com as bênçãos desse mundo. E qual a diferença? Não existe diferença nenhuma do cristão e não cristão. Mas no dia que a igreja começar a glorificar a Deus por causa das bênçãos espirituais, o mundo vai perguntar: enlouqueceram. Deixa eu te falar, a igreja dos últimos dias, ela é louca. A igreja dos últimos dias, ela é apaixonada. A igreja dos últimos dias, ela é leve, ela não é pesada, ela não está nessa terra, ela é cheia de bênçãos espirituais como nenhum homem jamais viu. Sabe, Efésios é uma bomba atômica de adoração no coração da igreja. Andar com Jesus é viver de surpresa em surpresa. A salvação tem como objetivo fazer Deus sorrir e a igreja cantar. Sabe, a igreja vai virar música na eternidade. Anote aí. Você sabe o que é bênção espiritual, irmão? Você não sabe o que é bênção espiritual. Eu vou te dizer o que é bênção espiritual. Bênção espiritual era você não ter interesse nenhum para esse livro, e agora ele é tesouro. Ele é tesouro para você. Você não consegue ficar sem ele. Você quer saber o que está escrito? O que está escrito? O que está escrito? Por que está escrito desse jeito? Você tem prazer nele, você ama esse livro. Ele não é mais um bloco de notas, ele não é mais o livro da capa preta. Não, ele é a palavra de Deus, ele é o sopro do Espírito, ele é sua vida. Sabe, isso que é bênção espiritual. Você sabe o que é bênção espiritual? É você parar de comer, beber e dormir e acordar dizendo: glórias a ti, Jesus, vivo para a tua honra e para a tua glória. Eu sou teu filho adotado, eu sou escolhido, eu sou predestinado para ser santo e irrepreensível. Eu sou a sua igreja e nós vamos mudar este mundo. Sabe, é deleite, é doce o nome de Jesus na sua boca.
Você sabe o que é bênção espiritual? Eu vou te dizer o que é bênção espiritual. Jeremias 13:23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também, vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Você sabe o que é bênção espiritual? É o leopardo perder suas pintas. Sabe o que é bênção espiritual? É o etíope mudar a cor de sua pele. Você sabe o que é bênção espiritual? É o tigre não ter mais lista. É o leão virar vegetariano. É o homem praticar o bem. Vou te mostrar agora. Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Aqui que o leopardo perde a sua pinta, aqui é que o leão vira vegetariano, aqui é que o etíope muda a sua pele. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso é bênção espiritual. Isso é ser transformado. Sabe, eu não sei se você é tradicional, pentecostal, ou se é carismático, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você é pentecostal, comece a louvar pentecostalmente. Se você é carismático, comece carismaticamente enlouquecer na presença de Deus na hora do culto. E se você é tradicional, dá uma levantadinha na mão que você não fica sem ela não. E dá uma, sabe, arrisca um glória a Deus. Sabe por quê? Porque não tem como a gente estar diante de textos como esse e ficarmos calados. Não tem como ficarmos como texto como esse e ficarmos achando que Deus está devendo algo para a gente. Você sabe o que acontece com textos como esse? Você simplesmente deixa a sua alma, fica de pé, voar em adoração. Agora, fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Eu fui onde o máximo eu podia ir. Eu fui no máximo em que eu conseguia ir. Mas existe um lugar agora que Deus vai te levar. E deixa eu te falar, deixa a feijoada para daqui a 10 minutos. Fecha teus olhos. Quem sabe não é nos próximos 10 minutos que Deus vai te dar os seus maiores banquetes.